Então, ó, é, eu acabei considerando o livro todo, né, para fazer esse apanhado, assim, da problemática que a Zildjian trabalha. Achei bem difícil fazer isso em pouco tempo, considerando que eu ainda quero deixar também espaço para as conversas depois. Mas, na medida em que eu for avançando também, se ficar alguma questão e alguém quiser falar ou perguntar no meio da fala, sintam-se à vontade, né? Vou colocar aqui o que eu considero um disparador temático, que ela trabalha no livro de maneira muito minuciosa, mas que a gente não teria tempo aqui de ir nessas minúcias. Seria ótimo se desse, mas não dá hoje. Então, é, é o esforço de uma visão panorâmica mesmo, né? Então, assim, é, a Isildinha produz esse livro estabelecendo várias interlocuções importantes. As que eu estaria mais familiarizada teria a ver com Franz Fanon, Neuza Santos Souza, além de dialogar com conceitos lacanianos, como a questão do desejo, do outro, né, do grande outro, e a imagem especular, o estádio do espelho, que é um conceito que no capítulo 4 ela vai trabalhar bastante. Então, através dessas e outras importantes referências, ela aprofunda sua análise sobre como o inconsciente estaria atravessado por questões raciais, como a psicanálise pode e deve enfrentar o desafio de incorporar essas questões no seu campo teórico e clínico. Esse é o grande desafio dela, né? Introduzir um tema a partir dos próprios dispositivos da psicanálise. Ela tem bons motivos para isso, né? Então, eu tentei elencar aqueles que me parecem mais fundamentais. Então, o livro da Isidinha Nogueira faz uma leitura crítica e bastante inovadora, né? Com implicações bastante avançadas sobre o estádio do espelho, que é um conceito bastante importante na teoria lacaniana. E ela pensa esse conceito para incluir a perspectiva racial presente nesse processo. O estádio do espelho, como proposto por Lacan, descreve um processo em que a criança se reconhece no espelho, que envolve ali um processo de formação de uma imagem de si mesma a partir de algo que não é imediato, mas sim mediado pela linguagem, mediado principalmente pela relação com o outro. No entanto, a Isildinha expande esse conceito, considerando como a marca de um corpo negro passa por esse processo num contexto racializado. A psicanalista vai nos lembrar de um elemento central para pensar que o tornar-se sujeito para um corpo negro, digamos assim, naquilo que atravessa um corpo negro, no estádio do espelho, é profundamente marcado pelo olhar racial do outro, que já está imbuído simbolicamente e socialmente de naturalizações simbólicas supremacistas brancas que associam a cor da pele a julgamentos de valor como inferioridade e exclusão. O sujeito negro, ao se reconhecer no espelho, não vê apenas uma imagem neutra de si. Na medida em que o discurso do outro participa desse processo, estamos lidando com uma formação de uma imagem carregada de significantes raciais, que operam nos pais e participam desse processo de reconhecimento, que foram atravessados por esse processo de reconhecimento de si, mediante a relação com o outro, marcado pelo ideal da brancura. Esse ideal da brancura, eu vou falar um pouco melhor de como isso vai
aparecer nessas relações. Ao trazer essa dimensão racial ao estádio do espelho, Isildinha mostra como o racismo não é apenas uma questão de cunho social, mas um fator determinante na formação do inconsciente para pensar a ideia de corpo negro. E em quais circunstâncias significantes esses elementos são marcados? Ela desafia a psicanálise a reconhecer e incorporar as implicações do racismo estrutural e estruturante no desenvolvimento do eu, elevando às últimas consequências os achados de Lacan sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem e a ideia de fala-ser. A ideia de que ser alguma coisa é efeito de certo discurso e não o contrário está bastante presente nos conceitos que a psicanalista articula. Ou seja, Isildia não trabalha com o lugar de fala desde um lugar natural. Ela identifica o lugar a partir do discurso, né? E isso mais à frente vai aparecer também com marcações importantes. O livro enfatiza a necessidade de pensar a brancura como uma construção que transcende o indivíduo branco, sendo uma estrutura simbólica que define aspectos importantes das relações sociais. Isildia destaca a importância de um olhar crítico sobre as relações raciais no campo psicanalítico, que muitas vezes negligencia a experiência de sujeito negro e os efeitos do racismo estrutural e estruturante. Eu acho muito interessante como ela coloca esse estrutural e estruturante. A gente vai entender depois o que ela quer dizer com isso. Bom, como eu disse, ela inclui estudos de caso muito bem articulados para refletir sobre os conflitos psíquicos que atravessam a todos, mas que marcam o corpo negro pela relação com o ideal de brancura racialmente imposto pela linguagem e suas negações. Vou deixar para falar, se der tempo, desses casos quando a gente for trocar mais informações, né, no momento de perguntas e colocações. Por trás de toda a neutralidade do inconsciente e na ideia de grande outro, encontramos uma trama complexa para pensar a dimensão dos desejos, que é atravessada por contextos socioculturais, o que afeta profundamente a fantasia ou o fantasma, quando pensamos a dimensão estrutural do inconsciente estruturado como uma linguagem. Isildinha prepara o terreno para falar do desejo materno como atravessado pela dimensão simbólica que irá marcar um conflito inconsciente no desejo pelo filho. A psicanalista trabalha com o conceito lacaniano de que a marca da existência é dada antes mesmo do nascimento de uma criança. Isso porque ela estaria inscrita já no desejo dos pais. O bebê negro, ele não é menos desejado pela mãe do que o bebê branco, mas o desejo inconsciente da mãe negra é atravessado pelo ideal de brancura e é justamente esse efeito que a psicanalista investiga. Isildinha trabalha com um conceito lacaniano importante em que a marca da existência está dada antes mesmo do nascimento da criança. E essa marca está inscrita no desejo dos pais, mas não para aí, né? Por isso que a gente pode dizer que o bebê negro ele não é menos desejado pela mãe, mas o projeto desse desejo da mãe não corresponde ao que o olhar materno inconsciente tende a negar. Então aí ela estabelece algo importante entre o desejo envolvendo o filho e o que se produz no olhar, dado que esse olhar é estruturado por um ideal de brancura. Há um processo
de desejar e negar ao mesmo tempo, né? E essa é a marca de uma violência que ela vai explicitar um pouco melhor as condições por onde isso ocorre. Isidinha, em diálogo com Freire, reconhece que o racismo, ao contrário do preconceito, é a expressão de uma violência. Racismo é um ato, não uma simples interdição. A violência racista se manifesta para além da particularidade das relações, porque esse processo inclui a destruição da identidade negra, especialmente no que pode ou não ser recuperado em torno do nome, do sobrenome, parentesco, território e língua, sendo esses elementos determinantes para o conjunto de elementos que estão em jogo no processo de identificação do eu. A gente não pode ignorar a participação da língua, a participação da história, das histórias contadas nesse processo. Então, quando há uma exclusão disso, Isidinha vai dizer que a marca dessa identificação ela é atravessada por um outro que não é neutro e está descrito por ideais supremacistas da brancura, né? Que não corresponde a um sujeito branco, mas sim a essa ideia que a gente ainda vai explorar de neutralidade ou de centralidade do ponto de vista. Então, a autora ressalta que essa violência não gira em torno de um universalismo identitário. Então, quando a gente fala da identidade negra, a gente não está falando de um universal identitário, mas de um processo de reconhecimento de como fica a estruturação da identidade, algo que só ocorre na relação com o outro, quando há o sequestro desses elementos da língua, dos territórios, das famílias, de modo que o que fica dessa outra relação impõe um ideal de brancura que não pode ser contado como tal, ou seja, existe aí um paradoxo que o ideal de brancura não se conta como ideal, ele se marca como uma posição neutra. Essa marca identificada por Isildinha e seus interlocutores segue preservada principalmente pelo silenciamento dessas questões. Então, o silenciamento das questões raciais impede de, de reconhecermos as nuances desses processos que são importantíssimas para a articulação que ela está que ela tá, que ela tá colocando, que ela está construindo. Bom, silenciamos o que se passa, né, nessa dimensão real, simbólica e imaginária. Silenciamos os efeitos de séculos de escravização, orientados e respaldados por discursos supremacistas, por discursos religiosos e científicos, e até mesmo outros, ao mesmo tempo que apaga e retira do outro os traços, como a língua, a condição simbólica, que participam da formação do reconhecimento da identidade, e com isso se inclui um novo paradigma que não pode se reconhecer como um novo paradigma. Esse é o ponto. Quando você tem todo o processo de escravização e toda a violência produzida, ignorar os efeitos desse processo na própria linguagem faz com que a gente não pense essa substituição de um outro que agora é um branco, é uma branquitude que, por anos, por séculos, naturalizou a leitura, né, de que o negro estaria abaixo do gênero humano. Imagina, esse é o outro, esse ideal de brancura é o novo paradigma que se instaura quando você tem todo o apagamento produzido por essas violências. Então, introjetamos com esse silenciamento um ideal de brancura miticamente articulado, mas que não se reconhece como mito.
mas se coloca como uma verdade universal. A pretensão universalista presente no ideal de brancura forjou o mito da neutralidade, e Zildjian não ignora, não mede esforços para pensar esse tema, o que faz dela uma das psicanalistas mais perspicaz no que diz respeito ao trabalho de escuta e todo o aparato conceitual que nos servimos nesse processo. Para esse debate, ela vai discutir o fetiche, que também pode ser traduzido como feitiço, ela usa nessas duas possibilidades, no feitiço ou no fetiche da brancura como força dominante no processo de formação do ideal de eu. Isso ocorre porque o corpo negro ele é constantemente confrontado com o ideal de beleza e identidade centrado na brancura, gerando uma dissonância entre o corpo, a ideia de corpo, e o ideal de eu construído a partir desse espelho que implica uma relação com a brancura, esse outro, esse grande outro, que, embora esteja nas suas naturalizações, não faz disso um tema, né? O que vai produzir efeitos psíquicos bem severos nessa formação. E aí a gente pode falar um pouquinho disso nos casos, nos estudos de caso que ela traz. Bom, esse conflito pode levar à internalização desses ideais de brancura, com consequências psíquicas devastadoras, como o desejo de negação da própria cor e, portanto, do próprio corpo. Zildjian vai falar também do desejo de desaparecimento. A psicanalista cita Neuza Santos Souza, em Tornar-se Negro, para registrar que o desprezo, a vergonha e a hostilidade em torno dos traços do corpo negro inclui um processo mais amplo. Ambas as autoras identificam que o discurso clínico revela não apenas a dimensão significante desses relatos, mas uma insistência da estética supremacista branca. O racismo, portanto, funda uma relação persecutória entre o sujeito negro e seu corpo, pois o discurso que estrutura o sujeito é permeado dos ideais de brancura, dada a condição linguisticamente estruturada onde isso ocorre. E aí a gente tem que pensar os conflitos que atravessam esses processos e que vão produzindo relações de linguagem que marcam algo que não pode ser ignorado. Nesse sentido, ambas as autoras identificam algo fundamental. O que está atrelado aos relatos de negação do corpo negro e seus traços tem a ver com uma estética supremacista branca. A questão ganha outra dimensão quando consideramos que, em alguns países africanos, por exemplo, esses mesmos atributos são vistos como marcadores de beleza, desejabilidade e status. O racismo, portanto, funda uma relação persecutória entre o sujeito negro e seu corpo em função dos discursos fundados no fetiche da brancura, que são fundamentais na estruturação do sujeito e seus conflitos inconscientes. Ou seja, se para a identificação do eu, a relação com o outro, ela é determinante, se a gente pensar que a condição em determinados territórios e as violências que foram produzidas na história vai fazer com que esses traços sejam reconhecidos desde um lugar, e que não é um lugar neutro. A Isildinha, ela trabalha uma relação importante onde ela diz assim, o discurso da brancura não depende de um sujeito branco, ela depende da fala e do discurso. Então, essa marca
que pode estar presente em um território e em outro não, tem a ver com essa relação que se estabelece com esse outro quando esse outro é atravessado por questões raciais, né? Como no caso de pensar os efeitos do porquê da exclusão desses traços, né? A questão a ser refletida é que o fetiche da brancura posiciona a branquitude como uma referência central e neutra, enquanto que o corpo negro é marcado por algo específico e não neutro, criando um conflito psíquico violento, né, nesse caso. Isildinha soube escutar esse conflito, diferenciando de uma paranoia deslocada das condições sociais envolvidas, e mostra como a brancura, embora pareça transparente e neutra para os próprios pressupostos, opera como uma medida que impõe injunções, o que a autora vai chamar de sobreposições, para pensar os efeitos raciais como sendo a questão da psicanálise e não uma questão, como se pudéssemos ter a opção de, será que eu vou pensar essa questão ou não na psicanálise? Não. Ela, de maneira muito assertiva, e eu concordo, ela coloca isso como a questão da psicanálise, né? O que significa que é determinante o reconhecimento ou não disso. É determinante nesse sentido de que pressupostos estamos partindo, né? Isildinha demonstra como a negação do corpo negro, discursivamente articulado, está relacionado ao desejo de desaparecer, efeito de uma trama simbólica que liga o sujeito negro ao desejo da sua própria aniquilação, dada a estruturação marcada pelo ideal de brancura. Então, veja, é como se na relação e os ideais apresentados por uma cultura, a história dos desejos desejados, existisse uma dissonância muito grande entre o que se capta com o olhar no espelho e o que se constitui simbolicamente a respeito desses ideais que vão produzir justamente esse esforço de alcançá-los, né? Que no caso do corpo negro vai gerar esse desejo por uma auto-aniquilação. Veja, desejo aqui não tem a ver com a pessoa de maneira consciente fazendo todo esse processo, mas é como se na hostilidade ao lidar com os traços, e nos estudos de casos isso vai aparecendo, e a Isildia marca muito bem isso, ou na tentativa de eliminar esses traços, é como se essa vontade fosse um discurso autômato, né? Isso que no processo de reconhecimento que inclui a relação com o outro, você introjeta algo que linguisticamente marca todo um processo de valoração, associação de cor a valor. Algo que, e ao mesmo passo que a brancura também, né? A gente tem um Cristo branco, né? E vários outros marcadores que associam a brancura àquilo, tudo que é de bom, né? E é curioso, uma vez eu vi uma entrevista da Isildinha onde ela fala um pouco sobre isso, eu achei muito importante, que é assim, qu- quando o discurso da brancura faz com que o erro do branco, sei lá, do homem branco, poxa, essa pessoa desviou da norma, assim, porque a norma é que esse sujeito seja algo incrível. Enquanto que aquilo que pode ser lido como um erro de uma pessoa negra é como se não dissesse do mesmo lugar. Então, é como se aquilo reafirmasse um discurso e uma dimensão discursiva que coloca todo um peso
em cima, né, desses sujeitos que vão aparecer na clínica com relatos, né? Relatos de como é, essa marca da falha, ela, ela produz uma violência justamente porque o que se espera socialmente já marca um valor extremamente negativo. Então, é como se para fugir existe toda uma trama onde quando você começa a escutar esses significantes, isso vai aparecendo, né? Esses conflitos vão aparecendo. Então, onde eu parei? Parei. Portanto, não estamos falando de um identitarismo no sentido universal, tal como a brancura se serviu durante muito tempo, e somente na modernidade, diga-se de passagem, pôde afirmar o caráter arbitrário dessa centralidade para dizer a si e ao outro. Ou seja, tardiamente, a modernidade reconheceu essa impossibilidade de neutralidade e o problema do eurocentrismo. E quando ela esvazia, ela se retira desse lugar, ela comete uma violência também, que é não reconhecer que uma coisa é isso, isso, isso ser produzido num ideal de brancura, outra coisa é isso, de novo, ser colocado como um ideal universal do dever ser para todos. Né? Então, tem algo importante nesse processo envolvendo a identificação que vai posicionar ambos os discursos em lugares diferentes. Né? E isso precisa ser reconhecido, porque senão a gente de novo cai no mito da universalização dos processos. Então, estamos falando da própria condição de estruturação de uma identidade em um processo que só ocorre na relação com o outro e que o que a Exildinha destaca é que na relação o ideal de brancura ainda impõe dinâmicas sociais, discursivas, que se preservam também pelo silenciamento dessas questões. Como se a branquitude não tivesse que se pensar. Bom, a meu ver, né, lendo esse livro, isso que a Isildinha escuta com os dispositivos da psicanálise, se não for reconhecido, corre-se o risco de um desmoronamento do próprio projeto de pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem. Quando a psicanálise tematiza que há uma racialização do negro, mas não daquele que fala em nome de uma suposta neutralidade, Isildinha é muito categórica ao reconhecer que o que produz o lugar de algo ou alguém é a fala, e não algo natural ou extralinguístico, né, no sentido de ser exterior ao campo simbólico. E é essa a grande sacada dela, quando ela trabalha que pessoas lidas como negras, por especificidades estruturais e estruturantes, também podem reproduzir o discurso supremacista branco justamente porque essa condição ainda permanece no campo mítico, e embora tenha a estrutura de um mito, opera como dispositivo de verdade científica ou até mesmo outros discursos, né? Para se pensar como algo fora da história, por exemplo. Bom, a gente sabe que isso já foi cenário de muita violência. E só na modernidade, como dito anteriormente, a questionabilidade dos pressupostos de uma teoria passou a ser um tema importante a ser investigado, né? Curioso, porque durante muito tempo as teorias tomavam para si certos pressupostos para pensar a si e ao outro, e é como se isso fosse natural a tudo e a todos, né? É essa transparência que a Isidinha fala, que é esse mito da neutralidade. Você traz toda uma cultura para produzir uma possibilidade de dizer a si e ao outro, só que aí você impõe que essa é a medida universal de acesso ao mundo. E todos aqueles que produzem outras relações vão ser contados
por esse sistema da brancura como inferiores, próximos aos selvagens, né? Literalmente abaixo do gênero humano. Bom, nos efeitos do esfacelamento das identidades que foram impedidas de acontecer pelo efeito do ideal supremacista que culminou no sequestro da língua, do território, dos nomes, ocorreu algo fundamental. A pessoa marcada pelo corpo negro se vê obrigada, pois não se trata de uma escolha consciente, a interiorizar o ideal do branco, porque é com ele que ele passa a se relacionar, com a brancura. Justamente porque essa é uma condição dada pelo social naquilo que se afirma e naquilo que se nega, né? Esse efeito do que se afirma e do que se nega vai produzir essa instância outra com a qual a formação do eu na relação vai estruturar coisas como o ideal, né? Esse efeito de uma borda que a diferencia do todo. Há um momento do livro em que se fala justamente dessa não maturação do olhar de um bebê, e que é a própria linguagem que vai oferecendo, digamos assim, essas coordenadas por onde o momento em que o bebê se reconhece numa imagem, isso é atravessado já por essa estruturação, essa sedimentação do que ocorre na relação com o outro, né? Então ali na relação com a própria imagem, como um outro, vai acontecer processos importantíssimos que a Isildinha vai travar, né? Diálogo, onde a própria ideia de interior e exterior, ela vai ser forjada nessa relação. Não existe uma naturalização ou uma barreira natural que preserva essa espécie de mundo interno, né? Do mundo externo. O que vai dar essa, essa estruturação, né? Como uma possibilidade de se separar interpretativamente o que é a mãe, o que é o pai, o que é ela, o que é o outro, vai ser oferecida por essa relação onde o outro aparece como um discurso, onde o desejo ele não é mais desconectado desses elementos, ou seja, a história dos desejos entra em cena. Por isso que a Isildinha vai falar de não é que a mãe está negando o bebê negro, ela quer e ela ama, mas o ideal forjado nesse processo, por onde o outro, né, o outro por onde o fala seis trava questões importantes para ter um efeito de aparecer num certo lugar. Esse outro, quando estruturado no ideal de brancura, vai produzir essa violenta contradição de desejar o filho, mas no projeto desse desejo se inclui o apagamento desses traços. Isso estrutura a mãe, isso estrutura, de certa forma, todo o corpo negro que é estruturado nessas condições que Isildian está dizendo, precisamos falar sobre isso, né? Nesse aspecto, existe um deslocamento, que eu até falei sobre isso na última apresentação, que é o deslocamento da moralidade, né? Para pensar o discurso nesse projeto de desejo da Mãe Negra, como se, como se isso não pudesse ser reduzido a um fracasso pessoal, né? Como se a mãe negra não não tivesse sido atenta o suficiente para não ser atravessada por esses ideais que vai produzir nessa relação com essa relação conflituosa de desejar o filho e ao mesmo tempo estar atravessada
por esse desejo por um apagamento, seja dos traços, e aí isso vai se manifestar de várias formas. O apagamento dos conflitos, o apagamento das questões, a transformação corporal, e isso vai sendo marcado como algo muito presente e, ao mesmo tempo, que não pode ser nomeado, né? Justamente porque a Isildinha, ela identifica que a estruturação desse ideal, por ter sido forjado nesse contexto, está impondo essa contradição de um desejo por desaparecimento, né? E aí ela tem um estudo de caso que eu vou até comentar um pouquinho logo depois que eu terminar esse parágrafo, que eu acho que é bem importante. Então, assim, ela sai dessa perspectiva de pensar a construção da fantasia na particularidade de uma pessoa, para refletir o que ocorre nesse laço social e o que isso tem marcado, né? E aí ela vai mostrar que nessa condição mítica de racialização, de racializar o negro, mas não racializar o branco, torna a brancura um padrão neutro de medida que não se reconhece nesse lugar, né? Implicado e também atravessado por contingências históricas. Então, não se enxergar como uma medida, mas como uma verdade neutra, esvaziada de contingência, é parte do que vai produzir o silenciamento das questões que precisariam ser tematizadas para que a gente consiga quebrar esses efeitos que eles dependem muito dessa manutenção da linguagem. O silenciamento é um artifício de manter rígidas essas estruturas, que a gente só vai ter notícias dela no próprio adoecimento psíquico mesmo, né? E aí ela vai trazer casos em que os sintomas aparecem bem nesse registro onde a pessoa, mas por que isso está acontecendo, né? O que é isso que se passa? E um desses casos é de uma moça negra que ela vai se casar com um gringo, um cara branco, lido como branco, né? Tá ali numa outra posição nesses ideais de brancura. E quando ele vai falar para a família e mandar foto, essa família diz assim, bom, será que é isso mesmo? Isso vai te gerar muitos problemas. E começa a considerar essa relação a partir de um lugar que ela fica muito mobilizada por isso, né? E aí, no meio desse processo, onde, bom, mesmo ele bancando e levando à frente ali a ideia de se casar, e ela, naquele processo de pensar vestido, pensar o encontro dessas famílias, né? E Zildinha, às vezes, fazia umas marcações importantes, né? De quando notava que ela estava tentando tirar a cor, ela no esforço, né? De eliminar esse aspecto, a Zildinha trazia marcações do tipo, olha, mas essas famílias vão se relacionar, e aí, né? O que é isso que você está tentando? E aí, no meio disso tudo, ela começa um processo de emagrecimento que nem ela estava entendendo muito bem por quê. Ela emagrece tanto que o estilista que está ali produzindo o vestido diz assim, ó, você está comprometendo o vestido, vai ter uma hora que não vai dar mais. E ali ela, muito angustiada, não entendendo o porquê daquele emagrecimento, a Isildinha faz uma intervenção, né? Dizendo algo do tipo, você está tentando sumir mesmo, né? Incluindo já, né, outras marcações que ela tinha feito. Na hora, ela escuta isso de um lugar completamente diferente. Ou seja, ela escuta na marcação da Isildinha esse
esse esforço que ela não sabia que estava tendo, né? E, bom, depois dessa intervenção, ela para o emagrecimento, né? Não era um emagrecimento intencional, de alguém tentando emagrecer e conseguindo, mas um emagrecimento de que nem ela estava entendendo o porquê daquilo. Então, a autora vai mostrando que há uma contradição gritante nessa posição de um discurso sem história, que interfere diretamente no processo de reconhecimento do eu e o ideal presente nessa relação com o outro, né? De que ideal estamos falando? A depender da cultura, isso muda, né? E a depender de como isso é historicizado, isso também produz deslocamentos. Então, viver em uma sociedade fundada num ideal de brancura, somada à negação dessas constatações, impõe uma condição de sobrevivência muito cruel, né? E aí a gente pode lembrar de quando Lacan fala do efeito, bom, tem uma fala que ela coloca, a Isildinha, que ela diz assim: aquilo que ninguém quer, ninguém quer. É, e aquilo que ninguém quer é um texto, é um discurso que vai ser, que vai operar nesses corpos e vai produzir desejos contraditórios, né? Desejos de autoaniquilação. E, e essa condição de sobrevivência faz lembrar aquele dilema de Lacan, né? A vida ou a bolsa, onde nos dois casos há uma perda, mas você escolhe por um para preservar esse aspecto da vida, né? E aí, nesse sentido, a Isildinha vai trabalhando que essa construção do ideal branco é tão forte que, na clínica, ela vai observando que as pessoas que ela atende e que têm esses corpos negros não se leem como negros, se leem como brancos e fala dos negros como os outros, aquele que não trabalha, aquele que é preguiçoso, aquele que tem a personalidade X ou Y. E na medida em que a Isildinha vai fazendo, ah, mas você se vê assim? Não, eu não. Como se aquele corpo negro fosse uma exceção. Olha o tamanho do esforço que precisa ser feito para que, para que um corpo negro seja lido como exceção, dado o ideal de brancura que está radicalmente naturalizado. Então, quando a Isildinha consegue, num processo de análise, fazer marcações onde o sujeito se vê tentando sob esse ideal da brancura, ela consegue produzir coisas importantes nesses sintomas, né? Na forma como se esses sintomas vão ali marcando algo da ordem de um sofrimento psíquico. Então, assim, a problemática importante desse texto é que, quando a Isildinha fala a cor do inconsciente, o contraditório é que quando alguém nega e diz assim, não, o inconsciente não tem cor, essa negação já implica que você está considerando o cor como algo natural. Essa é a sacada, porque quando ela fala a cor do inconsciente, ela não está naturalizando nem ideia de cor, nem ideia de inconsciente. Ela vai entender por onde a cor se torna um tema importante. Isso, para mim, é a sacada mais. É um refinamento conceitual de levar às últimas consequências esse surgimento da identidade, né? Porque nem cor e nem corpo é tratado por ela como algo natural. Então, quando ela introduz esses elementos pensando a relação que isso estabelece entre si, dado que ela escuta na clínica, ela consegue falar
de um aspecto fundamental que se dá no laço. E aí ela consegue fazer uma interpretação importantíssima daquilo que está sendo negado e rechaçado o tempo inteiro, e que é justamente o que produz toda uma espécie de manutenção, né, daquilo que, por um lado, vai ser lido como específico, racializado, não neutro, daquilo que não tem raça, é neutro, é universal, é capaz de dizer a si e ao outro desde um lugar privilegiado, né? Então, assim, a sacada que ela tem, para mim, ela é certeira quando ela pensa cor desde esse lugar em que cor não está dado. Cor é um processo que vai aparecer no discurso como marcado por esse desejo de aniquilação e desaparecimento, justamente porque essa essa relação que se estabelece depois que você tem toda a violência da racialização, da escravidão, você interfere nos elementos de reconhecimento a ponto de você produzir a ideia de um corpo negro que não pode existir. Então, ela vai dizer: a mãe é essa que deseja um filho, mas que o olho que capta nega nesse desejo traços que são constitutivos. Isso vem da onde? Não é natural. Então ela vai recuperando esse elemento tão importante da relação. Acho que é isso, gente. Assim, foi uma tentativa de fazer um apanhado mais geral mesmo, até para chegar na problemática dela. Por isso não explorei tanto o conceito de estádio do espelho, tudo que está envolvido nesse processo, mas que ela detalha muito melhor, inclusive trazendo outras referências para pensar esse aspecto do olhar da mãe, que ao mesmo tempo que deseja, nega em si e no filho os traços, porque está profundamente estruturada na relação com o outro, na relação com o ideal branco, que não se conta como ideal. Então, a Isildinha, ela é certeira quando ela aponta no problema como estando na linguagem, como demandando um reconhecimento que também opera na linguagem para produzir certos deslocamentos. E aí, veja, não tem nada ingênuo aqui, né? Ela não está trabalhando identitarismo, ela não está trabalhando cor de um lugar ontológico, não tem nada disso, né? Bom, ela trabalha também outros estudos de caso, mas acho que, se for o caso, a gente pode recuperar, mas não sei, assim, não sei se nessa tentativa de panorama geral ficou muito geral, porque eu estava justamente com medo de não conseguir chegar na problemática, né? Então eu quis meio que partir dela para depois ir para mais detalhadamente para a construção que ela faz, né? Obrigada, Thaisa. Eu achei um recorte muito legal, assim, importante, né? Acho que você conseguiu focar ali, trazer o núcleo ali, né, da reflexão dela. E gostei muito desse apontamento que você faz, assim, que você traz ela está discutindo a identidade do negro, mas isso não diz de um identitarismo, né? Ela está trazendo, enfim,
conceitos lacanianos e para muito além do Lacan também, né? Para pensar a imagem, né? O discurso, como que isso é atravessado necessariamente, né? Pela cultura, pelo contexto. Achei muito, acho que você foi no ponto mesmo. E eu fiquei, assim, eu reli esse capítulo 4 para hoje, né? E gostei muito desse pedaço onde ela vai falando do rosto, porque eu nunca tinha lido algo tão cuidadoso assim, um rosto, Sim, né? sim, sim, É, acho que é um tema que a gente não sei, não aborda muito, talvez, sei lá, né? sim. Ela tem Mas um caso, inclusive, que ela conta, não nesse livro, mas de um, de um, de uma criança, um bebê assim muito novinho, que é criada por uma mãe branca, né? E nesse processo de espelho, reconhecimento e tal, dado um momento, essa criança olha para o espelho e, e nota, e desmaia. É uma criança que desmaia, que vê a própria imagem e desmaia, né? E a Isildinha faz disso um tema. Ela diz assim, ó, não dá para a gente ignorar que o espanto em relação a essa imagem tem a ver com o que se constrói com esse outro que, não pelo tom da pele, mas pelo discurso da brancura, que não coincide com um sujeito branco, vai produzindo no outro um ideal que implica uma autoaniquilação. Então, é interessante pensar que é um pouco daquilo que eu martelei naquela última apresentação. A negatividade dialética não significa dizer que é tudo vazio. Isso é cair num aristotelismo complicado. A negatividade dialética é entender que a marca do aparecimento diz de uma cadeia, diz sempre de outros elementos em relação. Então, o efeito dessa criança, que quando olha para o próprio rosto, identifica uma diferença com aquele da mãe, que ela, de uma perspectiva, vai maturando esse olhar, né? E não pela visão como se estivesse fora da linguagem, mas na própria relação linguisticamente estruturada, quando ela se depara com uma diferença que nunca foi contada, essa diferença foi absolutamente ignorada, porque é isso que acontece. É uma diferença que não pode ser contada porque ela não é desejada. E ela não é desejada por esse ideal. Porque a hora que você vai para outras regiões, a coisa não funciona assim. Então, isso que nunca foi contado, quando é percebido, a criança desmaia. E aí, essa mãe procura desesperadamente por ajuda, né? Então, é muito forte isso, né? Essa questão do rosto. da- a Duda pediu para ler um trechinho aí do rosto, mas eu nem saberia assim muito escolher só um trecho, porque tem muita coisa, né? Assim, ela acho que, é bom ler o capítulo. é, e é um autor também que eu nunca li. Parece que é, enfim, tem um pensamento, me pareceu assim, muito cuidadoso, né? Muito refinado, né? Muito. Tainá, tem um parágrafo que eu acho que dá para ler, que é o que está na 109, que é começa com o rosto. Eu acho que ele está bem bonito, assim, trazendo essa ideia que vocês trouxeram. Quer ler, Maria? Tá. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo. Sem que haja uma perda da identidade pessoal, nesse vazio da não constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isso significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo.
Aí ela cita o Samyali. Ser sem rosto e possuir um rosto que se perde em seguida são duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. Eu acho que é isso que você está enfatizando, né, É Thaisa? a alienação com algo ali que, veja, não tem a ver com uma imagem natural, mas é o próprio discurso que vai produzindo uma alienação que não conta uma diferença importante, né? E que quando essa diferença aparece, por ter sido negado o tempo todo, isso já está numa estrutura de idealização. Ela produz um choque, um, é, né? É isso que não pode aparecer, essa diferença que não pode aparecer. Alba, Oi? Eu vou dizer uma coisa que, digamos que pensei, que lembrei quando escutava você falar, que é o livro de Ogeronke Ojewumi, sobre a invenção das mulheres, né? Eu tive a oportunidade de orientar um trabalho sobre esse livro, e eu fiquei muito impactada, nunca mais esqueci, isso me volta, né, muitas vezes, porque justamente ela, digamos, ela me mostra um mundo que eu desconhecia, né? E um mundo que eu desconhecia porque eu não falo essa língua, né? Eu não falo Yorubá. E aí eu fiquei pensando, como você fala de cor nas línguas africanas? Uma pergunta que pode ser boba, né? Mas como se fala de cor nas línguas africanas? E como essas línguas, né, que ficaram silenciadas, elas retornam justamente nesse desconhecimento, nesse silêncio, nesse susto, que me parece, porque a gente fala de linguagem, né? Mas linguagem não pode ser pensado sem as próprias línguas, né? Digo eu, não sei. Penso eu, muito mais na psicanálise, né? Que é isso que a gente escuta são pessoas falando línguas, né? E falando línguas e falando coisas que elas, se a gente vai pensar em estrutura, elas mudam de valor, né? Nesses dias com a contaminação, né, que a gente está vivendo no ambiente, a gente escuta falar de chuva escura, né? Não é? E o que que essa chuva é? É chuva que traz poluição. Digamos, está na língua, está nas línguas que a gente fala. E nas línguas que a gente fala e que as pessoas, e isso ressoa, né, nas pessoas. Aí eu fico pensando nesse caráter subversivo da psicanálise que você traz com essa exposição, né? Digamos, a psicanálise consegue escutar isso, ou não? Ou, digamos que a ideia seria poder escutar isso, né? Eu acho que pensar nisso, o que que é uma chuva escura? Como assim, né? O que isso ressoa para cada um de nós? De uma forma muito simples. Ou não ressoa? Pode ser que não cause nenhuma ressonância. Então, aí que a gente percebe como há nessa construção do ideal, né? E nesse padecimento, né? Que tem os ideais, que se escuta, né? Na clínica se escuta isso, que a gente deveria ser segundo alguma coisa que a gente constrói, né? Então tem que ser trabalhado, né?
até onde for possível. Mas pensei foi nisso, em como se fala de cor nas línguas africanas, por exemplo. É, uma vez eu lembro de uma entrevista que eu assisti de uma mulher negra que foi visitar vários países africanos. E ela disse assim, nossa, ela não imaginou que lá as pessoas teriam um certo orgulho da cor. Só que não é uma questão, porque nos lugares que ela visitou, é, e esse elemento do ter orgulho não é necessário, porque os atravessamentos, né, que são estruturantes, por isso que a Isildian fala de racismo estruturante e estrutural, porque a ideia de eu é estruturada numa relação linguisticamente estruturada. Então, nesse processo, a gente tem um ideal de brancura que nega a diferença, porque se coloca como centro, se coloca como neutro, se coloca como universal, tudo de bom, e toda a diferença fica no rechaço. Acontece que a transmissão disso se dá o tempo todo, por isso que ela trabalha com antropólogo, né? O próprio Freire diz assim, ó, o racismo é uma violência a todo momento ininterrupta, porque ela independe de um ato, porque a própria estruturação, a relação com o outro discursivo, tão nefasta como ocorre em certas regiões como a nossa. Essa introjeção de um desejo por aniquilação não tem hora marcada, é o tempo todo. O tempo todo, enquanto isso não é tematizado a ponto de produzir efeitos significantes que permitem deslocamentos que na naturalização do discurso isso fica radicalmente barrado, né? Enquanto isso não opera, o que você tem é uma violência ininterrupta, né? E aí o elemento da cor, ela tem a ver com a, a maneira como isso é contado pelo outro, né? Então, é engraçado porque nessa entrevista você via ela assim espantada de notar todo o tempo da viagem que isso não era uma questão. Nos lugares que ela foi não era uma questão. Foi um choque muito grande, porque para ela era uma questão o tempo todo. E no momento em que ela estava era uma questão importante pensar de maneira afirmativa, justamente para produzir efeitos que durante toda a vida ela ficou distante. Por quê? Porque o ideal da brancura produzia uma modificação constante do cabelo, dos traços, da, de tudo, né? Difícil achar uma coisa que está fora. Não tem. Então é muito interessante quando a Isildinha e a Neuza Santos Souza fazem essa marcação. A depender da região, esses traços vão ser considerados o ideal de beleza, né? O ideal de desejabilidade e status, né? Então, ela recupera os elementos que participam. Quando ela recupera o elemento do laço social e vai, digamos assim, entender como cor aparece aí, ela é certeira nisso. Silvia? Oi, oi. Obrigada, Thaisa. Sempre super intrigante, né? A cada autora que a gente lê, a gente vai batendo mais os pinos da cabeça, assim. Eu acho que você trouxe um monte de elementos aí que eu acho que são vários pontos, assim, que eu adorei. E quando você falou, por um certo momento, trazer a cor, né? Corpo. E na nossa língua, corpor. É por cor. Ou talvez colocar cor, né? Por uma cor. E o corpo, na nossa linguagem, a palavra em si, né, como significante, talvez precisa ser repensado mesmo na psicanálise como uma homofonia mesmo, né? Por cor, porque
inerente a gente pensar que essa cor seja imaginária ou não, se a gente pensar numa leitura clássica do estado do espelho, que vai desconsiderar essa questão, né? Que numa leitura clássica é como você coloca, né? A cor naturalizada é a não cor, né? É a cor do branco que na verdade não entra em questão, porque a cor não é para estar em questão, nem o corpo, porque está tudo numa outra esfera, como se isso não contasse, né? E aí você traz a cor como um processo, né? E me lembrei da Andréa Guerra quando ela fala da cor, mas da cor num sentido de que ela representa um signo, né? E quando ela fala da impossibilidade sígnica, né? A cor nesse lugar onde o corpo e a cor sofrem uma certa impossibilidade sígnica, né? Que fica insimbolizável em determinadas escutas e em determinadas análises, porque se não tiver esse dial afinado para poder estar atravessado, né, afetado por essa questão, realmente fica bem difícil, né? E eu acho que o brilhantismo da Isildinha está aí nesse ponto também que você traz do quanto ela consegue também se ressalvar do identitarismo, porque em momento algum ela coloca num sentido plural identitário de que o estágio do espelho do negro passa-se por essas condições. Nesse sentido, ela é muito mais singular até do que Lacan, porque, na verdade, quando você propõe um esquema ótico e tal, que cabe para toda e qualquer cultura, talvez esse seja o brilhantismo mesmo, né? Ela traz para o ponto singular da nossa cultura de que talvez esse estágio do espelho proposto como universal não caiba aqui como universal, né? No sentido de que, inclusive, o negro não é minoria, que é maioria. Então, Não vamos se falar, trata de quantidade, né? né? Então, assim, no nosso estágio do espelho, como seria? E aí eu acho que a cada caso que ela mostra, ela explicita isso de uma forma mais brilhante que a outra, né? Eu lembro, eu também tratei de um caso na minha monografia, né, de uma mãe negra que tem uma filha um pouco mais clara e uma outra bem escura, né? E a dificuldade com pais diferentes e a dificuldade com essa filha mais clara de acompanhá-la num shopping quando estava sozinha com essa criança. É sempre a velha pergunta: você é a babá? Ou seja, existe algo que é isso, né? Como a própria Andréia trouxe também, tu és. Não sobra lugar nem para a criança, talvez, e nem para a mãe, numa circunstância como essa. O olhar do outro determina o lugar e diz: tu és a filha, né, de uma outra pessoa e tu és a babá. E você escapar, né, se refutar desse lugar, quer dizer, é um trabalho de aniquilamento, né? Você tem que talvez passar por isso para poder sustentar no sentido de que tem uma dupla construção a ser feita aí, né? E aí, nesse caso, por exemplo, essa menina, a mãe dizia assim, eu só esperava que a próxima viesse ou com o cabelo menos crespo ou com o nariz mais fino, porque uma das duas características podia salvá-la no sentido de pertencimento, né? E essa menina consegue um trabalho de estagiária e consegue finalmente ser fichada, né? Que é um outro significante que eu acho interessante, o quanto que ele tem uma interlocução aí com essa classe, né? E nessa da filha conseguir ser fichada, ela dizia para a mãe de uma forma ofensiva, quando brigava, dizia assim: porque eu quero ser alguém, não quero ser como você. Então dizia: você é ninguém, você é esse lugar do silenciamento, do aniquilamento, e é um lugar até que, eu ia te falar, o Honneth trabalha super bem, né? Quando ele fala dos 3 grupos de experiência de desrespeito, né? Que ele trabalha isso como experiência de desrespeito. O Honneth na luta por reconhecimento, né? Naquele livro dele, Luta por Reconhecimento, em que ele vai trazer que, em alguns estudos, né,
que eles fizeram, que investigaram as sequelas em pessoas que tinham sofrido experiências de tortura e que normalmente, assim, que advindas de um processo escravagista, especialmente, né, havia algo da elaboração coletiva nesse grupo, né, algo de uma privação de direitos tão absolutos, assim, tão ferrenhos estruturalmente nesses sujeitos, e que ele nomeia como uma morte psíquica, né, que esses sujeitos são atravessados por uma certa morte psíquica. E aí tem a ver, né, com a questão como você constrói essa identidade em cima desses significantes numa posição de degradação total, né, cultural, de uma forma de vida, de uma categoria que ele chama de vexação. São povos que acabam ocupando uma categoria de vexação, né, um estado de vexação que está predeterminado, de certa forma, por esse olhar do outro. Aí são as nossas bateções de cabeça de que o que seria, né, essa emissão de outridade, se não esse lugar que a gente realmente delimita para o outro. É Sim, complicado. só um pequeno comentário, assim, né, diante de tudo que você trouxe, antes de passar a palavra. O que eu achei mais genial na Isildinha é que ela, em momento nenhum, se contrapõe a Lacan, porque eu acho que ela lê o estádio do espelho melhor do que muito psicanalista, porque o estádio do espelho não significa neutralidade ou esvaziamento, mas que o Sim. preenchimento daquela imagem vai estar a partir da relação do que se dá no olhar e como a linguagem vai sendo estruturada nesse processo que não está dado. Então, ela lê com maestria esse dispositivo, justamente para articular na especificidade, né, de um lugar onde o outro aparece marcado por essa naturalização do discurso da branquitude, uma negativa, uma negação de se retirar desse lugar, ela vai ler ali um efeito. Ela vai Sim. dizer, é por aí que a gente vai produzir inconscientemente um conflito de autoaniquilação. Então, o lugar que ocupa essas posições, ela consegue identificar justamente os dispositivos que participam e que são discursivos. Então, você vê que ela pega o conceito e vai além mesmo, né? Justamente para dizer, se a gente não vai ter uma padronização dessa constituição do eu, então vamos ler dado essa contingência aqui da linguagem, dos conflitos, e aí ela faz isso muito bem, né? Sim. Muito bom. Acho que Karine, depois Maria e Stephanie, foi isso, gente? Eu não acompanho muito bem. Tá. Thaisa, super obrigada. Estou aqui com várias questões. Primeiro, tem uma coisa que você disse logo no início, antes de entrar no texto propriamente, que eu achei super importante e pertinente, Thaisa, que é isso que eu acho que a psicanálise, de uma forma geral, não está muito acostumada, os psicanalistas, né, dizendo melhor, a não encontrar respostas, né, a não oferecer uma solução, né, mas trazer questões, impasses, dificuldades, né? E eu acho que as nossas leituras têm trazido muito isso, mas mais impasses do que respostas, porque é uma questão delicadíssima e não é nada simples, né? Mas, enfim, um comentário que eu gostaria de fazer, assim, né, que me deixou bem pensante, bem, antes, essa observação que você fez agora sobre a leitura que ela faz do estádio do espelho, eu concordo com você, eu achei uma leitura, assim, primorosa, porque o estádio do espelho, como Lacan propõe, né, a gente poderia ir por outros autores, mas da forma como ele propõe, não é uma coisa natural, não é uma coisa automática, não é algo sem consequências, e eu tendo a pensar que, por vezes, ele é tratado assim, como se fosse algo muito fluido, muito uau, estádio do espelho, muito, né? E eu acho que não, que é do jeito que ela coloca, né? Que é algo que passa pelo outro, passa pelo discurso e que traz vários impasses, né?
E lendo o texto dela, fiquei pensando, nossa, traz vários impasses mesmo, principalmente para pessoas, né, para pessoas negras que não dispõem de um ideal que já circula na fala, né? E tem um trechinho, né, que quando ela diz assim, que resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, né, que aí é do ser humano, o desejo de recusar esse significante, o significante pele negra, que é o que ela elenca para pensar, negando-se, que representa o significado que ele tenta negar. Então, eu fiquei pensando, nossa, então que coisa difícil, né? Esse processo de identificação que não dispõe de significantes ou esvaziados de significado, né? Porque o significante pele negra já vem carregado de significados, né? Significantes não esvaziados ou não tomados com significados assim mais, diria, fáceis, né? São significados difíceis, né? Associado a tudo que ela, né, descreve aqui, que a gente sabe, né? É o que é feio, é a preguiça, enfim. E aí também me fez lembrar de um dos episódios daquele podcast do Mano Brown, do Mano a Mano, né? Em que alguém diz assim, não me lembro qual foi dos entrevistados, né? Mas alguém diz assim, então é muito difícil, né, você afirmar-se, né, o negro afirmar-se como um não branco. E ele diz, não, isso é fácil porque isso a gente já nasce sabendo, né? O difícil é afirmar-se como negro, né? O difícil é dispor de de mecanismos, de insígnias, de qualidades, enfim, né, para se afirmar como negro. Isso é que é difícil, né? Como não branco já vem. Isso aí eu já nasci sabendo, eu já Sim, sei desde sempre, né? E eu fiquei pensando muito nisso a partir do texto dela, né? Quer dizer, por isso que eu dei de aquele que se exemplo, dispõe, né? Diga. por isso que eu dei o exemplo do dinheiro naquela apresentação, porque o dinheiro é uma construção de valor que é social e incontornavelmente social. E a Uhum, mesma coisa em relação à brancura ocorre. É uhum, tal como o fetiche do valor do dinheiro. Você pegar uma nota de R$ 10 e comprar alguma coisa, é uma crença de que aquilo vale. E que é porque é, todo mundo participa. Então, exato. assim, concordo Não se muito com discute esse. isso, né, Thaisa? Não se Não se discute isso. discute. Não. Mas será que vale mesmo? Nossa, mas será que É ser branco inquestionável. não se discute? É neutro nesse sentido de que não é esvaziado de significado, mas já está dado, né? Já está Não se dado. discute a respeito, né? Eu acho que é por essa linha mesmo que eu pensei quando, né, desse trecho do podcast, assim, de que o não branco já está dado. Agora, o tornar-se negro, ser negro é que é difícil, né? Sim. Se Enfim. identificar com um lugar de ideal de eu que não tem nenhum elemento fálico nisso, né? Que Não seja tem, não. Exato. comungado socialmente. Exato. Exato. Esse é o Exatamente. ponto. É É, quando ela fala aquilo que ninguém quer. É é. a marca no discurso. Então, Né? isso é muito forte. Eu posso dizer assim, de tudo que eu já li sobre Estádio do Espelho, a Isildinha, para mim, é a que melhor destrincha esse conceito. Para mim, sem dúvidas. Sim, primoroso. E é muito Pegando importante essa, pensar esse impacto, né, do que não se resolve na particularidade. Vai lá, eu Maria. fiquei pensando nessa questão, né, do que ela desdobra do estádio do espelho, e uma das coisas que eu achei mais marcante foi pensar o supereu como branco, né? E o efeito disso para a clínica de qualquer pessoa, né? O supereu como essa entidade da supremacia branca mesmo. E, também para a gente poder pensar dos dois lados, né? O que que significa ser branco e também ser negro, né? Porque é esse massacre do supereu, ele tá aí. é, eu fiquei muito lembrando das palavras usadas no iluminismo, né? A própria ideia
que em algumas traduções tem essa coisa a ver com as luzes e tudo mais, né? E, e até o que a Alba falou das cores, né? Tem a Audre Lorde, que é uma poeta, e ela sempre joga com essa questão do claro e escuro, e ela fala das mulheres negras como brilhantes. Então, é toda uma. Eu achei muito interessante, assim, que no texto da Isildinha, né, e na sua fala, foi aparecendo muito como que a linguagem apresenta tudo isso, né, e o quanto que a força, né, de perceber que está no discurso, né. Eu até lembrei de um poema algumas frases da Elisa Lucinda, que também é uma poeta negra. Vou ler rapidinho para vocês, 3 linhas, que ela conta dela conversando com o filho dela quando ele tinha 4 anos, que ele fala para ela assim, mãe, sabe por que eu gosto de você ser negra? Porque combina com a escuridão. Então, quando é de noite, eu não tenho medo. Tudo é mãe e tudo é escuridão. E eu acho super lindo porque é esse processo de construção com a linguagem mesmo, né? Que é a aposta que a Isildinha faz. É Sim, E a justamente a aposta que ela simbolização, faz. possibilidade de dessilenciar. Exato. Estou arrepiada com isso, tão, coisa tão bonita, né? E isso é espetacular, realmente é de arrepiar. Sim. Se há um silêncio, qual o espaço que a gente pode dar para que alguma coisa se produza como outras. Criança não tem medo da escuridão, que é uma subversão de tudo. Eu acho assim espetacular. E eu acho que isso é o que oferta o espaço da clínica psicanalítica. Digamos, isso, e da arte também, né? Da poesia e a criança, né? Incorporada nessa criação, nessa gestação, gestar. Eu vou dizer para vocês, fique tão incomodada com a chuva, a chuva escura, fiquei tão incomodada. E aí eu fiquei pensando, por que eu estou incomodada com isso? Aí eu achei legal, né? E aí eu fiquei pensando, como que a gente pode chamar isso? Era como uma criança dizendo, mas por que chama assim? Não chama de outra forma, né? É um pouco isso a minha questão. Por que tem que chamar assim Sim. essa chuva? E eu acho que esse incômodo, Alba, é muito interessante, porque assim, é o quanto que a gente também está sendo atravessado por todos esses significantes, né? Eles já nos afetam de uma forma que não tem mais como passar despercebido. É uma, né? Quando se fala iluminismo, já em qualquer teoria, eu já é o lugar da luz, é o da verdade, é o da razão, é o da. Peraí, né? Então vamos se antenar. É isso, né? Quando fala uma chuva escura, e por que escura, né? E que lugar são? E isso está em todo lugar. Aí a gente começa a se afetar mais ainda, né? Porque aí a gente vê o quão profundo é esse atravessamento significante na nossa cultura. E aí a gente pensa mais ainda, né? O quão difícil é criar outro lugar, né? Como os lugares que a Conceição Evaristo também cria, que são maravilhosos, né? Que é de se há uma saída, é por aí. É por aí, é pela Sim, é Elisa pela Lucinda. subversão. Pela É, subversão, e aí eu fiquei lembrando da Neuza também, né? Porque lá no texto dela, essa subversão é pela política, né? Quando ela. Tainá, não, termina, depois eu faço o comentário. De que, assim, é, tem algo dessa. Eu penso assim, pelo menos, né? Dessa destituição de um ideal
da brancura, que só vai poder se armar coletivamente, né? E a subversão desse, enfim, né? Colocação de Sim, outro, né? sim. Por isso que eu fiz Então, questão isso de está em dizer disputa, né? que não é uma questão da psicanálise, é a questão, porque é onde a gente vê barrar um processo que é essa barra, é essa desvalidação que Uhum. gera toda uma manutenção. Eu fiquei muito impactada quando eu escutei uma fala da Isildinha, onde ela fala que pouco tempo antes de ter o suicídio da Neuza, elas tiveram uma conversa. E a Neuza falou que estava cansada de de ser uma mulher sozinha na psicanálise. E veja, é tão violento a gente dizer que isso é um tema, é um apêndice. Ah, vê quem quer isso aí. Como se não tivesse, como se toda a estrutura, todo o edifício da psicanálise, ele é determinante nesses reconhecimentos. Porque para você recusar, então você está recusando o inconsciente estruturado como linguagem, a dinâmica por onde se passa o estádio do espelho. Você está negando tudo isso. E se não, então explicita, mostra argumento por argumento, porque negar por negar é muito pesado. É muito pesado. Então, assim, me impactou muito saber disso, assim, né? E a forma como a Isidia fala desse lugar, né? De como ela faz as apostas de ir adiante, mesmo com esse cansaço de estar ali trabalhando com esse nível de refinamento para isso aqui não tá assim no circulando, sabe? De maneira consistente, assim, de alguém que pega esses conceitos e vai até o limite daquilo onde o conceito nos ajuda a ver coisas, né? Você vê com esses conceitos, né? Não é arbitrário. Acho que é Stephanie, né? Stephanie tá aí, ótimo. Tô aqui. Nossa, eu pensei em 1.554.000 coisas durante essa apresentação e eu vou tentar organizá-las de alguma forma aqui para dizer, mas eu acho que, primeiro, essa questão do racismo na psicanálise é muito cansativa mesmo, porque é como se fosse um grande sintoma, e aí eu fiquei lembrando de não lembro qual texto exatamente, que o Lacan fala assim, de produzir, no analisando, um certo olhar para as próprias questões dele. Então, tipo, esse trabalho é cansativo, porque a gente tem que estar aqui produzindo formas com que isso seja impactante, com que isso gere esse incômodo que a Silvia estava falando, né? Que a Alba também falou, de não conseguir ouvir mais coisas na linguagem sem perceber e sem se tocar, que isso é muito mais profundo. Então, sim, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito difícil, e eu fiquei pensando também, com relação ao que vocês estavam falando sobre essa ausência de um valor social para tudo que é de origem negra, né? Então, assim, que eu estava pensando disso com relação ao que você falou, Thaisa, do desejo de aniquilação. Como, bom, se você só vai aniquilando cada vez mais, provocando esse desaparecimento de toda a cultura negra de um lugar que ela já nem existe, que tipo de buraco negro que nós estamos criando, sabe? E eu achei isso muito preocupante, né? Claro, mas também ficou, tipo assim, muito claro teoricamente assim na minha mente para poder organizar e entender as discussões que a gente está fazendo. E aí outra coisa, teve mais um negócio que eu fiquei pensando. Se esse ideal de brancura ele já não pode estar operando desse lugar de um significante fálico mesmo. Porque eu não li o livro da Isildinha, porque eu não sabia que ia ter esse encontro, eu achei que o grupo tinha acabado. Mas eu estou lendo o livro do Boto, que ele fala sobre o despertar do real, e tem um determinado momento que ele fala sobre essa ideia de um significante zero, assim, que por justamente ele está negado, ele não se conta na estrutura, mas ele arma para que tudo possa aparecer. Então, assim, a gente não diz desse ideal de brancura, mas ele está posto. Ele está posto e ele arma toda a nossa estrutura. Então, aqui você fala com
algumas pessoas elas vão falar que não são racistas, sabe? Mas são, porque tá posto na linguagem, tá aí. E esse lugar fálico também digo por esse valor cultural que tem o branco, não importa se você vai negar o racismo, tá aí, entendeu? Fiquei pensando nisso, assim. E é isso, eu fico completamente exaltada quando eu começo a pensar. Tava com saudade de aparecer em grupos, trocar e tal. Bom estar de volta. E obrigada pela apresentação. Sim, ela fala justamente disso, desse elemento fálico, né? De que isso vai operar justamente nesse lugar e não em outro, né? E essa posição ela vai demarcar, né, esses aparecimentos daquilo que vai ser rechaçado e daquilo que vai ser colocado como ideal, mesmo que isso vá contra você mesmo. O Tiago colocou aqui, né, um trechinho e a Isildinha fala também do lugar do mestiço, que, que vai produzir também conflitos em que uma verdadeira bricolagem. Sim, vai produzir conflitos justamente, vai apontar justamente para essas especificidades que elas só podem, digamos assim, elas aparecem nesse esforço, né, de tentativa de leitura do que opera. Porque quando a gente sai do campo das naturalizações, a gente começa a pensar as relações que estão operando, né, para que um eu se tome como eu, a posição que o outro na linguagem ocupa. Então, isso vai produzir também na experiência do mestiço essa, essas camadas de tentativas de estruturação de uma identidade que esbarra no impasse racista e que no caso do mestiço é isso, né? Não é nem uma coisa nem outra, né? E aí isso também teoricamente vai produzir nuances importantes de se escutar, né? Porque isso vai estar profundamente marcado na linguagem, né? Nos sintomas e de várias formas, né? A questão é que quando você traz o elemento político que a Tainá falou, que é justamente pensar que tem algo nas escolhas pertinentes à psicanálise, ou seja, quando Lacan escolhe tratar o inconsciente estruturado como linguagem, a gente não pode ignorar que existe uma produção de escolha, porque sem isso, sem essa escolha, pegando essa como exemplo, a gente não consegue pensar as estruturas sem uma certa reificação. Então tem uma escolha política aí. Para a gente ir radicalmente na ideia de que as estruturas elas são atravessadas por um processo que não é natural, ou seja, a base material disso não é determinante no reconhecimento, né, do que é uma coisa. A escolha política de Lacan de tratar o inconsciente estruturado como linguagem é uma escolha política. Por quê? Porque ele precisa levar isso às últimas consequências. E o que a Isildinha faz é pensar o estádio do espelho, ideia de desejo e de outro, elevado às últimas consequências. Por quê? Para a gente sair dessa zona segura de ficar repetindo algo que, se ficar repetindo, só repetindo, fica esvaziado. Inconsciente estruturado como linguagem. Todo mundo fala inconsciente estruturado como linguagem, mas qual é a implicação disso? O que dá para a gente afirmar com esse conceito e o que não dá? Essa aplicação, essa leitura das consequências demanda todo um esforço teórico. Se a gente fica na preguiça intelectual, a gente tende a recusar tudo aquilo que Lacan não disse, né? Se ele não escreveu, então não pode ser dito. E aí as recusas, elas são as mais patéticas possíveis. Ah, não, gente, como não pode, porque qualquer coisa. Como assim? Para negar, você está naturalizando. É o que eu tentei na última apresentação também mostrar, que no esforço de tentar
denunciar o identitarismo, várias apresentações estavam lidando com conceitos altamente identitaristas, pegando o conceito de pessoas em particular que tiveram uma atitude X e por isso elas moralmente estavam implicadas. Então existe um afrouxamento conceitual que, se você não faz essa leitura minuciosa que a Isildinha se propõe, você começa a sair, digamos assim, do rigor conceitual e entrando nessas compatibilidades impossíveis. O iluminismo é um processo que você não pode tirar ele do contexto. Ele está respondendo a um dogmatismo religioso, só que a saída produziu consequências. Se a gente encerra tudo no projeto iluminista e acha que dali vai sair o grande projeto e a razão de tudo, a gente está produzindo um grande delírio, né? Então, quando eu penso num autor ou numa autora, eu me interesso muito mais pelas escolhas de quem esse autor ou autora escolhe para travar a interlocução e para onde esses conceitos avançam. Porque um texto como esse da Isildia é um texto vivo para mim, justamente pela relação que ela estabelece, que ela estrutura um problema que demanda mais, demanda pensar mais sobre, né? É, ou seja, não se fica numa estrutura, digamos assim, rígida do que é e do que não é. E a gente fica repetindo sempre as mesmas coisas, as mesmas fórmulas. Então, assim, para mim, interlocução nesse nível é raro, né? Mas ela, para mim, ocupa essa posição. E, Thaisa, voltando a essa questão do rosto, que eu achei incrível, porque depois eu posso até procurar, como eu trabalhei muito com fotografia no doutorado, aí tinha muito essa questão do rosto, né, do retrato. E aí tem um trecho do Lacan que eu acho que é no Seminário 10, que ele fala que se vê no espelho é uma imagem que beira o terror, porque é ver o outro na frente, né? Se ver sendo o outro, né? E, e o jeito que ela foi costurando a escrita, né? Que ela vai apontando que é a brancura que impede a alteridade acontecer, né? E que é um conceito assim, né, tão precioso para a psicanálise, né? E a gente fica se debatendo, né? Por que que é difícil pensar essa passagem, né, do eu ao outro, e que ela responde, né, que é essa brancura, né, que vai interrompendo. E o Lacan, ele trouxe, né, toda essa teoria maravilhosa e tudo mais, mas ele fica interrompido nesse susto, né? E eu acho que é uma questão de por que que é assustador se ver comum, né? Se ver estranho, porque o rosto traz a singularidade, mas também traz o que existe de comum, né? Aí eu até lembrei da Silvia Federici, que ela fala do comum como os camponeses, né? Os povos comunais. E aí na tradução, Alba, da Sicorax, que é o coletivo que traduz a Federici para o Brasil, elas colocam uma nota de rodapé falando que todas as expressões que a Federici colocou no inglês e que no Brasil elas podem ter conotação racista, que elas mantêm ali várias palavras ou elas mantêm o problema, né? Elas ficam com um problema, né? Que é essa expressão muito feminista, né? De ficar com um problema. Porque o que a Federici não conseguiu pensar, mesmo pensando colonização, chega aqui para o Brasil e essas tradutoras falam, é impossível apagar toda essa história de colonização, de branqueamento, né? Então, eu achei, assim, inesquecível essa ênfase que ela dá, né? Que é a branquitude que impede a gente de se ver como comum, né? Como estrangeiro, né? Como outro. Sim.
Isso é muito importante, né? Tem uma hora do livro que ela recupera quando o Freud leva o susto, né, com o reflexo. E ele se dá conta de que, por um certo visar, ele se espanta com a ideia de um outro, mas que no fundo era ele mesmo, né? E, e é interessante porque estádio do espelho e não estágio, né? Porque não é uma coisa que acontece de uma vez por todas. É toda uma operação que produz um lugar. E olha que interessante, o fala-ser, ele não está anterior ao discurso, ele é produzido pelo discurso, né? Então, isso que a Alba coloca, né, de o lugar da cor está amarrado a outras questões, né, que nos faz pensar justamente a relação, olha como o repartitório ele é importante quando ele diz assim, vamos ficar atentos às marcas do que aparece repetidamente, do que nunca pode aparecer, do que só pode aparecer quando acontece alguma coisa, dos possíveis, dos impossíveis, né? Por quê? Porque isso acontece no efeito de quando a gente nomeia. E no repartitório, esse jogo, essa brincadeira, vai estar quando a gente estabelece ali as 4 letrinhas e você começa a ver que há uma relação entre elas, né? E aí, claro, a ideia, isso é, eu fico pensando sempre uma coisa, eu sei que já está tarde, mas existe algo que a Isildinha coloca, não nesse texto, mas ela vai falar de um abuso na concepção do tempo lógico e do corte, como se as pessoas tivessem reificado, né, esse lugar, como se as marcações sempre apontassem para um certo esvaziamento, né? Quando, na verdade, a Isildinha está dizendo o seguinte, olha, é, a produção de uma cadeia, a produção de um discurso, ela, ela, quando atravessada por uma intervenção, é num sentido de produzir mais. Você não se esvazia, né? Existia uma espécie de fetiche dessa coisa do tempo lógico, como se você apostasse sempre numa queda do sentido, e, e é a queda do sentido, né? E o que a Isildinha fala é assim, ó, o que produz? O que se produz quando um sentido naturalizado cai? Quando aquilo que não é contado como... Aquilo que é contado num lugar de naturalização não opera mais. Qual o efeito da fala em seguida a isso, né? Então, ela, ela vai trabalhando essa construção, né, em torno da fantasia e, mais ainda, os elementos que estruturam, né, essa fantasia, porque ela está dizendo, eu preciso escutar a, a fantasia daquele sujeito, daquela marcação, daquela fala, mas entendendo que aquilo participa de uma, de uma estrutura, né? Ou seja, a história dos desejos desejados atravessam aquilo ali. Então, quando ela faz a intervenção pensando o emagrecimento atrelado a tudo que estava sendo dito, né? Ela faz isso por uma aposta muito certeira, né? E ali ela faz um corte lacaniano, né? Nesse sentido do que se produz quando um sentido rígido cai, né? Que seja esse sentido para ela ali sei lá porque isso está acontecendo, mas olha só, meu problema é esse aqui, que eu tenho que aparecer para essa família branca e ela tentando a todo jeito aparecer, e esse dia diz assim, não, mas o que você está fazendo é desaparecer, né? E quando ela escuta isso de um outro lugar, quando ela escuta esse retorno, tem uma outra fala completamente diferente e um sintoma que deixa de ser marcado da forma como estava acontecendo, né?
Então, essa corporeidade, ela não é o... E é isso que eu tenho muita vontade de pesquisar, né? O problema do imaginário é justamente não não ir adiante com a leitura de que o imaginário é a presença do objeto, né? Para que você tenha uma presença marcada, você precisa de todo o nobo romeano operando, e aquele particular que é contado por um universal, por uma palavra, está numa posição imaginária, né? Então, não existe superar o imaginário. Não existe essa loucura de não vamos cair no imaginário, né? Existe entender que o imaginário não está sozinho. Então, essa aposta teórica de forjar um esvaziamento, não adentrando nos conteúdos, porque você estaria despurificando a teoria, né? É produzir reificações que eu acho que vai dar em violência, né? Que é o que a Isildian fala, né? Esse corte produziu silenciamento e violência. Esse corte desse lugar fetichista. Gente, acho que é isso, né? Excelente. Agradeço. Pode Obrigada, ficar até Thaís. E o amanhã, pode e-mail? continuar até amanhã, não tem Não, não problema. É desafia não, que eu sou maravilhosa. inimiga do fim. Oh, Vamos lá, então. E o e-mail para já não perder o próximo. Tainá, O só próximo vai ser dia 7. A programação tá lá no Instagram da Paula Brasília, Stephanie, mas o próximo é dia 7 de outubro e vai ser com a Clarice Paulon, e ela vai falar sobre a Mãe Negra do Brasil. Eu esqueci o título agora, mas tem até um texto dela que eu vou mandar por e-mail, que já dá para ir lendo, para a gente poder discutir junto com ela. sim. Fechou. Aí, no caso, eu te Obrigada. mando e-mail, então. Manda, Eu manda sempre e-mail. mando, sim, mas a programação todinha certinha, se situar nas datas, tá lá no Instagram. É porque a Stephanie, e acho que tem mais umas duas pessoas, acharam que aquele cancelamento do outro grupo de Salvador teve a ver com esse. Então a Ah, galera não. parou de participar. Uai, Teve um mal-entendido. Mas aí a gente... É só mandar e-mail que volta para a lista. tá bom. Show. Então, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa Brigadão, noite. gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.